colegas, todos amigos da FED nesses 25 anos. Né? Eu quero agradecer muito ao convite para estar aqui. Evidentemente, a minha fala aqui é uma fala por solicitação e convite da equipe da PEC, equipe da Pesquisa de Emprego e Desemprego aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Essa fala, provavelmente e possivelmente, ela poderia ser feita por qualquer um dos colegas que aqui estão. Né? Então, nós estamos aqui com a Irene, com a Miriam, né, com os colegas da FGTAS que estiveram aqui durante muitos anos conosco, a equipe técnica e de análise da PED atualmente. Enfim, temos um grupo aqui valorizíssimo, né, que poderia estar aqui comentando e falando de algo que não é nada trivial, que é uma pesquisa no Brasil ultrapassar 25 anos. Certo? Muito se pode dizer sobre algumas longas séries estatísticas em países estrangeiros. E durante muito tempo, eu como técnica da pesquisa de emprego e desemprego, e para que eu possa me apresentar de uma maneira correta, eu estou aqui na pesquisa desde 1993, a convite do Carlos Henrique Rocha do IX. Né? Então, no início, em determinados momentos, as referências às grandes séries estatísticas estrangeiras de uma certa forma, nos recolocam, né? Falando das nossas dificuldades com o país diante das construções de identificação da realidade. Mas logo, quando você começa a frequentar as conferências internacionais do trabalho, de estatísticas do trabalho, né, as leituras de trabalho no campo internacional, nós descobrimos que amostras do tamanho das amostras brasileiras não são nada triviais. Né? Portanto, nós aqui na pesquisa de emprego e desemprego, nós visitamos 30 mil domicílios por ano. Você imagina o que é isso? 30 mil domicílios por ano. Nós entrevistamos, né, um volume de pessoas à ordem de 9 mil indivíduos por mês. E nós fizemos isso durante 25 anos. Num esforço muito grande, com altos e baixos, né, com grandes dificuldades. Nós poderíamos contar esses 25 anos a partir da nossa luta para a permanência da própria pesquisa de emprego e desemprego. Né? Porque sempre quando nós temos uma história estatística por trás dela, nós temos também uma história enorme, um esforço muito grande para que nós estivéssemos lá com empresas pagas, amostras bem desenhadas, equipe de campo pacificada e análises prontas e divulgadas. Portanto, não é nada trivial esse esforço e é uma grande satisfação poder iniciar essa conversa e adentrar o 25º ano de execução da pesquisa de emprego e desemprego. Menos trivial ainda é uma pesquisa realizada por diversas instituições. Tá? Nós temos aqui governo federal, governo estadual e entidade do movimento sindical. Essa articulação no nosso dia a dia, ela é uma articulação difícil, prazerosa, rica, mas também nós não temos notícia, mesmo em sistemas descentralizados, de tamanha ousadia. Então, a pesquisa de emprego e desemprego, ela tem uma série de características peculiares, né, que fazem desses 25 anos de execução, né, algo ainda mais grandioso. Né? As bodas, como diz a Miriam, né, muito mais interessante. E, obviamente, quando a gente está falando de um canto do Brasil, né, algumas outras questões relacionadas à execução de uma pesquisa dessas, elas nos surgem de imediato. É possível uma região metropolitana, um local, um governo local,
desenhar uma pesquisa e fazê-la sustentável e até que ponto essa discussão do regional, do local, é válida para uma discussão de mercado de trabalho nacional, né? Nós desafiamos essa situação durante esses 25 anos, né? E estamos aí com uma construção, que Clemente fez uma referência importante, uma construção que não é nada fácil, né? Que é uma construção de um sistema descentralizado de produção de dados, o que significa que nós tivemos que construir, que tivemos que estabelecer, né, regramentos, construção de metodologias, né, percorrer uma série de esforços de financiamento e de alinhamento sobre o progresso. Porque uma coisa é você continuar fazendo uma pesquisa, né, com tamanha diversidade e parceria se ela é estanque, outra se ela é dinâmica, né? Então, esse processo do regional, ou essa ideia de que o regional nos contribui para uma visão de totalidade, é algo que me parece a PED vem reafirmando, vem provando, vem trazendo a cada momento, e com isso traz a validade do espaço regional na construção da política pública, né, para que nós tenhamos uma maior harmonia e uma construção de nação. É importante o local para a totalidade, do ponto de vista da política pública e do ponto de vista da construção, né, do conhecimento. Para além disso, talvez alguns pensem, mas eu quero saber da grande crise capitalista que atravessa os últimos 40 anos, né, da nossa existência. E talvez a conjuntura seja menor. Quantas vezes nós ultrapassamos esse debate aqui nos corredores da nossa própria casa, não é? É importante analisar a conjuntura, né? E talvez a PED, no seu dia a dia, né, tenha nos ajudado a consolidar uma ideia de que entre o cotidiano, né, entre a experiência concreta dos indivíduos, dos trabalhadores, né, dos produtores na nossa região e as grandes tendências, há um momento lógico e há um momento cronológico que é a conjuntura. A conjuntura, ela consegue nos trazer, né, ela consegue nos ajudar na leitura, nos nexos entre o mínimo, o pontual e aquilo que é o grande destino, os projetos nacionais ou os desenhos que a estrutura produtiva e a estrutura econômica possam ter no nosso espaço, né? Então, a ideia de uma construção de um filme permanentemente através do cuidado quadro a quadro se fez aqui, no nosso fazer, no nosso saber, né, compartilhado. Além disso, quando a gente fala de uma pesquisa sobre inserção produtiva, em geral nós nos deparamos, né, com o economicismo. Quantas vezes nós nos colocamos em alguns debates em que algum economista, né, nos coloca, mas vem cá, o mercado de trabalho é uma variável de ajuste. Nós acertamos o nível de atividade econômica, nós acertamos uma política de renda do tipo valorização do salário mínimo e o resto tudo vem e se acomoda. Tá? Então, para que a política destinada ao trabalho, a política pública do trabalho, o olhar sobre o mercado de trabalho, né, muitas vezes ele nos coloca uma discussão dessa natureza, um debate dessa natureza. E o que a gente descobre quando a gente olha para o mercado de trabalho? Que o economicismo é muito cismo mesmo, né? Ele é muito mínimo e é muito insuficiente, portanto, para entender o país. Tá? Veja o que acontece com a população economicamente ativa ou a força de trabalho na região metropolitana de Porto Alegre. Ela insiste em não se comportar de acordo com as previsões mirabolantes. Tá? É uma população economicamente ativa
que se reduz na crise e se expande, né, no crescimento. Ao contrário do que todo mundo pensa. Né? Então, evidentemente que a gente sabe que quem discute força de trabalho identifica na disponibilidade da força de trabalho uma variável incontrolável. Ela depende de cultura, ela depende de estrutura comunitária, ela depende de sociologia, de sociolocal, ela depende de território. Né? Então, é desafiante trabalhar com algo que vem do local, que coloca um tempo lógico, um tempo intermediário na construção do conhecimento e estabelece uma nova leitura para o mercado de trabalho. Sobre essa nova leitura do mercado de trabalho, o APED traz aí uma especificidade metodológica que é de conhecimento de muitos, né? E que vem aí do neoestruturalismo e que retoma uma série de questões relacionadas à desigualdade. Mas, ao que tudo nos parece, né, a aprendizagem que a APED vem trazendo nesses anos todos é uma aprendizagem bastante interessante e bastante renovadora, porque nós temos sempre novas perguntas. Né? E hoje nós estamos olhando para um mercado de trabalho bastante diverso do mercado de trabalho de 25 anos atrás. Então, atendendo aqui, né, a ideia de que nós possamos adentrar os 25 anos abrindo nossa agenda de reflexões, eu trouxe aqui alguns pequenos apontamentos, um conjunto bastante restrito de apontamentos sobre a nossa região, que me parece que renovam as perguntas sobre a nossa região, sobre a inserção produtiva e que justificam muito bem mais 25, 50 anos de pesquisa. Né? Então eu vou aqui passar, vamos ver se eu consigo. Não. Eu não vou conseguir aqui, baixa. Então, esse aqui. Oi? Vocês ficam me dividindo aí. Aqui é uma fotinho, né, do que era nosso mercado de trabalho lá em 1993. Primeiro eu peguei aqui abril de 93, porque pela própria data de início da pesquisa, evidentemente, tá? Então, essa parte verde é o mercado de trabalho, né? Essa parte em laranja é inatividade, ou as pessoas que estão fora do mercado de trabalho. Então, nós tínhamos 51% da população com 10 anos e mais na região, ela estava mobilizada para o mercado de trabalho. Quer dizer, 51% estavam mobilizadas e tinham trabalho. Né? E nós tínhamos aí cerca de 57% das pessoas que participavam no mercado de trabalho. Esse é o mercado de trabalho hoje. Tá, vamos voltar, gente. Tá? O Franzói está atrapalhado, vou voltar só para ele. Tá? O mercado... Isso, transparência. Uma pessoa que usa a palavra transparência. Então, olha só, estou brincando aqui, mas esse era o nosso mercado de trabalho. Okay? E hoje esse é o nosso mercado de trabalho. A nossa questão regional, muito bem explorada já para alguns dos demógrafos aqui da TE, né? O nosso bônus demográfico já passou aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Essa é a questão. Né? Então, nós temos hoje metade da população da região metropolitana de Porto Alegre está fora da força de trabalho. Metade da população adulta
da região metropolitana de Porto Alegre está fora do mercado de trabalho, ela não participa mais da estrutura produtiva. E essa é uma questão que pode ser tomada nesse exato momento como algo valioso, né, porque isso contém a taxa de desemprego. Por outro lado, nós temos, de fato, uma questão de longo prazo para a nossa região. Né? Essa das grandes questões sociais da inserção produtiva na região metropolitana de Porto Alegre. Aqui, trouxe aqui, só para que a gente acompanhasse um pouco, uma linha, aquela linha vermelha, é o tamanho da nossa força de trabalho, ou seja, delimita o tamanho do mercado de trabalho aqui na região metropolitana. Essa área verde é a ocupação. E, obviamente, essa área em branco é o desemprego, é a zona de desemprego. Né? Nós tivemos o nosso maior desemprego com o sepultamento do Plano Real. O nosso